Nessa aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio, eu vou continuar abordando a unidade Espaço Agrário Brasileiro. Nessa terceira parte serão abordados dois temas. O primeiro deles, concentração de terras, herança do Brasil colônia, e o segundo, agricultura se moderniza. Os temas abordados nessa aula estão nas páginas 50 a 52 do volume 6 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo. O primeiro tema da aula de hoje, concentração de terras, herança do Brasil colônia, ele faz uma breve revisão sobre as principais características históricas que condicionaram o sistema de distribuição de terras que ainda perdura no Brasil nos dias de hoje. Esse processo de concentração de terras, então, é um processo muito longo, arraigado ao período colonial, desde o momento em que a coroa portuguesa dividiu a parte oriental do atual território brasileiro em unidades administrativas, as chamadas capitanias, que muitas vezes são chamadas de capitanias hereditárias, devido ao direito que o proprietário tinha de transmitir aos seus descendentes a posse dessas capitanias. O intuito principal da criação das capitanias era ocupar, defender e colonizar as novas terras portuguesas. Com isso, os capitães donatários, que eram as pessoas que recebiam o direito de explorar essas terras, eles eram responsáveis pela administração das capitanias e eles deveriam distribuir grandes extensões de terras, que foram chamadas de sesmarias, a pessoas de sua confiança, desde que elas estivessem dispostas a explorar essas terras e, consequentemente, povoá-las. Porém, nesse momento, no período colonial, a terra não era considerada uma mercadoria, já que não era permitido comprar ou vender as sesmarias e seus lotes, pois eram obtidas por meio de doações reais, quer dizer, a coroa portuguesa concedia o direito às pessoas ocuparem essas terras, mas não concedia o título de propriedade. Portanto, não havia posse de terras durante esse período, mas sim o direito de uso de propriedade. Então, a partir desse momento histórico é que ficaram estabelecidas as relações de poder relacionadas à posse dessas terras. E com isso houve uma herança na maneira de administrar a terra e de influir politicamente no entorno. Em muitas regiões do Brasil, esse processo de gestão das terras, de influência política no entorno delas, ficou conhecido por coronelismo. O coronelismo teve muita influência na história regional do país, já que ele proporcionou cenários de conflito em vários momentos da história. E sempre, nesses casos de conflito, a questão agrária ela era tida como um elemento central, quer dizer, a principal motivação de conflitos era sempre uma questão associada à posse de terras. Um exemplo desses conflitos foi o que ocorreu entre grupos de cangaceiros e os coronéis do sertão, os então chamados coronéis do sertão, que eram grandes proprietários rurais no interior do Nordeste brasileiro. Por vários séculos, grande parte do processo de produção econômica do Brasil, portanto, se desenvolveu no campo. A questão da industrialização como um componente forte da economia do Brasil é um processo recente. Historicamente, a principal atividade produtiva estava associada ao campo. Com isso, as atividades componentes e acessórias a esse processo produtivo, elas eram sempre desenvolvidas no próprio local. É bastante diferente do que se imagina hoje, né? Já que atualmente as cadeias de produção elas são mais interdependentes, mais conectadas. Então, por exemplo, hoje em dia existe muita conexão entre a fazenda e a cidade, da mesma forma como as unidades de produção e as vias de transporte. Porém, naquela época não. Essas unidades de produção elas eram mais localizadas. E um dos elementos desse processo eram as lavouras de subsistência, que durante o período colonial elas ocupavam parte das terras devolutas, quer dizer, aquelas terras que não tinham dono, elas não foram doadas, elas simplesmente pertenciam à coroa, mas não eram ocupadas. Então, as lavouras de subsistência, elas ocupavam essas áreas e elas eram tidas como essenciais às necessidades de grandes áreas de produção, tanto essas áreas produtivas, como as grandes fazendas, como também vilas e cidades. No entanto, a posse
por parte das famílias camponesas que exploravam essas áreas, em geral elas não eram oficialmente reconhecidas. Esses camponeses que trabalhavam essas lavouras de subsistência, eles foram chamados então de poceiros, que eram pequenos agricultores sem título de propriedade de terras e que disseminaram pelo interior do país. Com isso, desde os tempos coloniais, os poceiros proporcionaram a expansão das fronteiras agrícolas. Então, exatamente por isso, eles são tidos como importantes agentes no processo de ocupação e povoamento do território. Com o tempo, após a independência do Brasil em relação a Portugal, houve a necessidade de se definir e regularizar o acesso à terra e à propriedade rural. Com isso, houve uma oportunidade muito grande para redirecionar a estrutura agrária nacional e reconhecer os poceiros como donos e não como ocupantes das terras por eles cultivadas. Porém, com a aprovação das leis das terras, a chamada Lei das Terras, que foi aprovada em 1850, ela foi aprovada mediante uma forte representação política dos latifundiários, quer dizer, dos grandes proprietários de terra, que buscavam simplesmente consolidar os seus próprios interesses. Essa Lei das Terras, ela definia, na verdade, que o acesso legal às terras ele só seria possível a quem tivesse recursos para comprá-la. Com isso, o que ocorreu foi a oficialização das vastas posses de terra por parte das oligarquias rurais. E, em consequência disso, os camponeses poceiros, os imigrantes recém-chegados ao país e os ex-escravizados, eles enfrentavam grandes dificuldades para se tornarem proprietários de terras. E com isso eles passavam a trabalhar nas grandes fazendas já existentes. Passado esse período histórico, é importante que se compreenda também como ocorreu a modernização da agricultura no Brasil. Até o início do século XX, a economia brasileira era caracterizada como uma economia de arquipélago. Como se sabe, arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, por que economia de arquipélago? Esse termo é utilizado por historiadores e economistas para designar o isolamento de cada área de produção em relação ao restante de um território, no caso do Brasil, em relação ao restante do país. Então, com isso, ocorria a formação de ilhas com escassa comunicação e acesso entre as demais regiões, como eu falei anteriormente. Devido ao sistema de produção que era localizado e concentrado, não havia muita conexão entre diferentes regiões produtoras. Então, houve vários exemplos disso durante os ciclos de produção do país. Um dos exemplos é a produção canavieira, na zona da Mata Nordestina. Outro pode ser a área de produção aurífera, em Vila Rica, no território anterior à criação do estado de Minas Gerais. E o café, na região do Vale do Rio Paraíba, entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em todas as regiões, ocorria um sistema de produção que se conectava pouco, ou muitas vezes não se conectava com outras áreas do país, havendo conexão somente entre a região produtora e a região de escoamento. Portanto, as relações econômicas associadas à produção e ao transporte eram realizadas predominantemente entre a área que produzia e o mercado que consumia. Nesses casos, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Já durante o século XX, ocorreram grandes transformações em toda a estrutura do país, estrutura econômica, mas também na estrutura social de desenvolvimento. Isso ocorreu a partir de grandes transformações na organização do espaço brasileiro e, consequentemente, as atividades agrícolas deixaram de ser o principal elemento da economia brasileira. E por que isso ocorreu? Principalmente em função da interligação das áreas industriais, que passaram a ser as principais áreas produtoras, e os diferentes centros de consumo a partir da década de 1930, com o avanço na industrialização e a consequente melhoria no sistema de transportes. Então se formou pela primeira vez na história do país uma economia nacional unificada, diferente daquela economia agrária e descentralizada, com pouca conectividade, com pouca interligação. Então, com isso, os produtos industrializados eles começaram a ingressar no meio rural. E a industrialização aproximou o campo e a cidade, quer dizer, a própria industrialização promoveu essa conexão.
E houveram pelo menos duas consequências muito importantes para a agricultura brasileira a partir daí. A primeira delas foi o acesso a insumos agrícolas, como, por exemplo, tratores, fertilizantes e herbicidas. Isso acabou modificando os meios de produção e tornando a agricultura mais mecanizada, aumentando a produção e, em consequência, forçando a substituição de mão de obra pelas máquinas que estavam sendo gradativamente adquiridas. E a outra importante consequência foi a produção do campo passou a ser transformada nas agroindústrias, ou seja, uma produção que era realizada somente no campo passou a ser processada em agroindústrias para posteriormente chegar aos centros de consumo, que sejam dentro ou fora do país. Porém, de forma contraditória a todo esse processo de modernização, muitas práticas agrícolas que eram arcaicas e que eram baseadas na exploração da mão de obra continuaram ocorrendo nos séculos XX e XXI e ainda são praticadas hoje, como, por exemplo, o regime de trabalho temporário. Esse tipo de trabalho temporário ele é bastante característico de grandes monoculturas, inclusive de monoculturas que são muito importantes para a economia do Brasil, como a cana-de-açúcar, o algodão, o café e a laranja. Esse tipo de monocultura demanda trabalhadores normalmente sem formação escolar e que estão sujeitos a longas jornadas de trabalho mal remuneradas. Portanto, mesmo na agricultura moderna, o trabalho temporário ainda é requisitado e, como eu disse, mal remunerado com a justificativa de que não é um trabalho especializado e que demanda grande formação. Então, é uma das justificativas em se manter um tipo de trabalho que tem as suas deficiências, que não gera boas condições de trabalho para as pessoas que o praticam, mas que é fundamental para alguns setores importantes da economia do país. Os trabalhadores desse regime de trabalho, normalmente chamados de boias frias, muitas vezes trabalham sob condições desgastantes, como, por exemplo, jornada de trabalho excessivamente longa e transporte precário. Durante o período de entre-safra, já que a colheita desses produtos normalmente é feita em determinada época do ano, ou seja, entre uma safra e outra existe um período que é chamado de entre-safra. Durante esse período, eles acabam prestando serviços em outros cultivos ou em trabalhos urbanos. E com isso, eles realizam novos deslocamentos diários, que são característicos do movimento migratório pendular, um termo utilizado na geografia para designar aquele movimento entre trabalhadores da cidade ao campo ou do campo à cidade e que retornam diariamente para o local onde moram. Pode ser também relativo de um município a outro, mas sempre caracterizando esse deslocamento, esse grande deslocamento diário entre um local e outro. Associado a esse regime também existe um outro movimento migratório, que é o movimento migratório sazonal, ou seja, quando grandes grupos de trabalhadores migram para outras áreas em determinadas épocas para prestar aquele tipo de serviço. Terminando a safra daquele produto, eles retornam para suas áreas de origem. Então, a partir dessa aula, vocês vão primeiramente fazer a leitura do quadro na página 52. Esse quadro tem informações sobre a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e que teve um papel fundamental na modernização da agricultura brasileira. A Embrapa é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é dividida em diferentes unidades. Então, após uma breve pesquisa no site da própria Embrapa, cite duas dessas unidades e diga quais são seus principais objetivos. Lembrando, o conteúdo dessa aula ele está contido nas páginas 50 a 52 do volume 6.